Saichiro Fujita, um nativo da municipalidade de Yamaguchi. Foi ele o segundo japonês a se tornar um adepto da fé Bahá'í no Japão. Também foi ele distinguido por servir por muitos anos no Centro Mundial Bahá'í, na época de Abdu'l-Bahá, de Shoghi Effendi, no período dos custódios e, em seguida, a Casa Universal de Justiça. Enquanto frequentava a escola em Oakland, na Califórnia, ele abraçou a fé entre os anos de 1904 e 1905. Mais tarde, Fujita conheceu Abdu'l-Bahá durante suas viagens ao Ocidente em 1912. Inicialmente, Fujita estava residindo em Cleveland, trabalhando para a doutora Barton Peake, uma mulher Bahá'í, mas não conseguira encontrar Abdu'l-Bahá. Mais tarde, na próxima viagem de Abdu'l-Bahá ao Ocidente, Fujita o encontrou quando ele chegou a Chicago, na casa de Cording True, e de lá pôde viajar com Abdu'l-Bahá para a costa oeste dos Estados Unidos e fez também o caminho de volta. Durante a viagem, houve um incidente semelhante ao bem conhecido de Louis George Gregory, no qual, durante um jantar, um lugar na mesa não estava posicionado para Fujita e Abdu'l-Bahá pediu que um lugar lhe fosse destinado. Fujita se separou de Abdu'l-Bahá quando ele deixou os Estados Unidos e, em 1919, o Abdu'l-Bahá o convidou para servir os interesses da fé Bahá'í em Haifa, junto ao Centro Mundial Bahá'í. Durante sua viagem, 2 epístolas foram dirigidas a Fujita, especificamente por Abdu'l-Bahá. Siegfried Schopflocher, que mais tarde seria designado mão da causa de Deus, se converteu à fé Bahá'í durante uma reunião com Fujita. Era o ano de 1921, logo após o passamento de Abdu'l-Bahá. Desde sua chegada a Haifa e até o resto de sua vida, Fujita permaneceria lá, exceto durante as tensões da Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, foi restabelecido o contato com Fujita após algumas buscas feitas por Michael Jamir e mais tarde Fujita conseguiu regressar e continuar a servir no Centro Mundial Bahá'í. Fujita participou da primeira Conferência Regional de Ensino da Ásia, realizada em Nikko, no Japão, em 1955. Até sua morte em 1976, Fujita continuou a servir em Haifa. Ele foi sepultado em Haifa. Foi escrito o seguinte sobre o Sr. Saichiro Fujita na publicação Japan Will Turn Ablaze. Sr. Saichiro Fujita, 1886-1976. O Sr. Saichiro Fujita foi o segundo japonês a aceitar a fé, originalmente de Yanai, Yamaguchi, no Japão. Emigrou para os Estados Unidos quando era adolescente, enquanto frequentava a escola de Oakland, na Califórnia. Em 1905, ele foi ensinado a fé pela Sra. Catherine Franklin. Ele recebeu 2 epístolas que são citadas a seguir, vindas de Abdu'l-Bahá nos anos de 1906 e 1907. Em 1911, ele recebeu uma epístola pedindo que ele concluísse sua formação profissional. Em 1912, o Sr. Fujita teve o privilégio de conhecer o mestre e viajar com ele nos Estados Unidos. Nessa edição revisada, foi incluída mais uma epístola de Abdu'l-Bahá, traduzida em 1913,
porque contém uma previsão sobre o Sr. Fujita. Entre 1912 e 1919, existiram várias comunicações de Abdu'l-Bahá instando o Sr. Fujita a estudar vários aspectos da engenharia e também o aconselhando a estudar o cultivo das flores. Em 1919, ele completou seus estudos e partiu para Haifa, seguindo as instruções de Abdu'l-Bahá. Fujita serviu na Terra Santa até o fim de sua vida, exceto pelos anos entre 1938 e 1955, que ele passou no Japão. Agora conheçamos as epístolas de Abdu'l-Bahá para o Sr. Saichiro Fujita. Ó tu, planta fresca no jardim do amor de Deus. O que você escreveu foi considerado. Era uma evidência de seguir o caminho da guia e uma prova da atração do coração pela beleza de Sua Majestade, Deus. Considere a recompensa que Deus manifestou por você, de onde você é e de onde nós somos. No entanto, uma vela de amor está queimando nos corações e sua luz está irradiando do leste para o oeste e do oeste se estendendo para o leste. Tenha certeza de que seu nome está registrado no livro de Deus e espera-se que você entre no paraíso do reino e encontre estabilidade. Alcançar aquilo que seja a causa do progresso do mundo da humanidade no reino e com olhos atentos, ouvidos atentos, língua eloquente e rosto radiante, possas servir na vinha de Deus e espalhar as divinas boas novas. Se você for confirmado como deveria, certamente estabelecerá um reino eterno. Este reino é maior que o de Mikado, pois a soberania do imperador do Japão tem os dias contados, mas essa soberania é duradoura e permanecerá pela eternidade das eternidades. Essa soberania pode ser escondida sob um punhado de pó, ou seja, quando Mikado fica embaixo do punhado de pó, ele é totalmente apagado. Mas este reino suporta a maior revolução dos mundos e permanecerá com perfeita estabilidade até a eternidade. O antigo reino é estabelecido pelo poder da espada, queimando no fogo, devorando e derramando sangue, enquanto esse reino é edificado sobre liberdade, glória, grandeza e amor de Deus. Considere quanta diferença existe entre eles. Esta epístola foi traduzida para o inglês por Amin Farid no dia 10 de novembro de 1906, em Chicago. A segunda epístola que Abdu'l-Bahá enviou para Fujita diz o seguinte: Ó tu, jovem espiritual, o Japão fez um progresso maravilhoso na civilização material, mas ele se tornará perfeito quando também desenvolver avanços espirituais e o poder do reino nele se manifestar. Alguém encontrará um pouco de dificuldade no início do estabelecimento da causa de Deus naquele país, mas depois se tornará muito fácil. Os habitantes do Japão são inteligentes, sagazes e têm o poder de rápida assimilação. Por enquanto, um jovem perfeito como você é, favorecido pela generosidade do reino, e atingirá o conhecimento do Senhor do reino. Mostrai um esforço para que possas concluir o que é necessário na aquisição e no estudo da ciência e da arte. Então, viaja para os países do Japão para que possas içar a insígnia da verdade, acenando para o ápice do concurso supremo. Não olheis para a sua capacidade. As confirmações divinas invisíveis são grandes, e a proteção e a providência da beleza de Abha é seu ajudante e assistente.
Quando uma gota atrai a ajuda do oceano, é o oceano em si, e uma pequena semente com chuva, a graça do sol e a brisa refrescante da alma se torna uma árvore com a máxima frescura, cheia de folhagens, flores e frutos. Portanto, não considereis sua capacidade e mérito, mas confieis na recompensa infinita e na sua alteza ao Todo-Poderoso. Não se atrase, empreenda logo o que você pretende. Existem profecias sobre a manifestação nos livros budistas, mas elas estão em símbolos e metáforas. E algumas condições espirituais são mencionadas, mas os líderes da religião não as entendem. Eles acham que essas profecias são coisas materiais, mas esses sinais prenunciam a ocorrência espiritual. Essa epístola foi revelada em Aca por Abdu'l-Bahá em 29 de maio de 1907 e foi traduzida para o inglês por Ahmad Isfahani em 21 de julho de 1907 em Washington, D.C. E tem esta epístola de Abdu'l-Bahá para Fujita. Ó servo de Deus, tua carta foi recebida, foi uma indicação para a saúde e segurança externa e interna, portanto, tornou-se meio de alegria. No que diz respeito à tua profissão de eletricidade, esforce-se de todas as formas para que obtenhas eficiência perfeita nela, para que eu possa lhe enviar uma máquina elétrica, um automóvel e uma instalação de iluminação, para que na Terra Santa você saiba como operar os motores elétricos e dínamos, como também instalar luzes elétricas nos prédios e como carregar as baterias do automóvel e atuar, se necessário, como motorista. Quando aprenderes estas coisas, enviarei a ti. Serás confirmado para prestar um grande serviço e isso se tornará a causa da tua glória eterna. Essa epístola de Abdu'l-Bahá para Fujita foi traduzida para o inglês por Ahmad Sohrab em 15 de maio de 1913 em Paris. Certa vez, quando o Sr. Saichiro Fujita foi perguntado sobre a graça de servir ao mestre, ele disse: eu nunca senti que poderia fazer muito por Abdu'l-Bahá. Uma coisa que fiz e que foi talvez aceitável, às vezes é que eu conseguia fazê-lo rir. Abdu'l-Bahá amava Fujita com muito carinho, dando especial atenção à pérola preciosa do Japão. Todos os dias os dois tomavam café juntos, sozinhos. Era um momento de paz em que o mestre podia se deleitar à luz da pureza de Fujita, sem ter que atender a nenhuma demanda. Muitas vezes o café da manhã era uma festa de risos, principalmente depois que Abdu'l-Bahá pediu a Fujita que deixasse a barba crescer. Quando adulto, era, na melhor das hipóteses, uma fina coleção de cabelos longos, nada como as grossas barbas luxuriantes que os persas cultivavam. O mestre gostava de acariciar a barba rala de Fujita, geralmente fazendo-o rir. Após a morte do Sr. Saichiro Fujita, a Casa Universal de Justiça enviou ao mundo Bahá'í o seguinte telegrama: Saichiro Fujita, incansavelmente querido e amado, passou para o reino de Abha depois de longos anos de serviço ao Sagrado Limiar. Sua posição na vanguarda dos primeiros crentes japoneses, seus trabalhos no Centro Mundial,
Sua dedicação, humildade, sinceridade e amor serão eternamente lembrados e serão um exemplo brilhante para as futuras gerações de Bahais japoneses que verão com orgulho a distinção que lhe é conferida. Faremos orações nos santuários sagrados para o progresso de sua radiante alma, sob a graça amorosa de seu mestre e do guardião aos quais ele tão bem serviu, a Casa Universal de Justiça. Esse telegrama foi datado de 10 de maio de 1976.